Boa tarde, pessoal. Vamos entrar aqui na estrada que vai dar no Hotel Maré Alta. Ilha Comprida, litoral sul do estado de São Paulo, Brasil. Entra por aqui. Isso. Antigamente entrava ali naquela rua. Cuidado aqui, mozão. Aqui, ó. Isso. Entra aí, ó. Vai. Isso. Era ali mesmo. Estava fechado ali. Dá pra ver. Isso aqui, despacho. O que é isso aqui? Vou mostrar aqui o que a gente encontra aqui. Vai devagarinho, vai devagarinho. Aqui, ó. Uma deixa aqui, ó. Aí, pessoal. Isso aí. Vamos ver aqui. Indo direto aqui, vai sair lá no antigo Hotel Maré Alta. Aqui foi esse hotel aqui do Maré Alta foi top na época, né? Tem as casas bonitas por aqui, ó. Acho que tá vazia, né? Tem até uma cortina ali. Tá funcionando, tá bem pintadinha, né? Quando tá abandonada. Tem muitas casas bonitas também que é de temporada, né? As pessoas só vêm na temporada. Aqui você tem que ir bem devagarinho, mas aqui é cheio de buraqueiras, tá vendo? Então é isso aí, pessoal. A gente vai pegar essa entrada aqui, essa estrada, né? E a gente vai indo até o Hotel Maré Alta. Hotel abandonado, que falam que é assombrado. Não fica vendo assombração nenhuma ali. Ali tá tudo abandonado porque os donos morreram, o dono principal morreu. E inventário, essas coisas, aí entrou um monte de gente querendo se aproveitar do inventário, né? E aí ficou daquele jeito, ninguém mexe com nada, ninguém pode fazer nada. Esse hotel aí, né, teve umas festas aí em 1997, 98, até praticamente no ano 2000, e os conjuntos artistas, muitos vieram se hospedar aqui, né? Por exemplo, Jorge Benjor se hospedou nesse hotel. Então, mais badalado. Na época eram os mais finos, né? Grande, várias piscinas. Não sei se vai dar para entrar lá, a gente vai mostrar pelo menos como é que tá. Vamos tentar dar uma passadinha por lá e ver como é que tá. Ali tem umas dunas também, ó, do lado direito aqui. Parece aquelas dunas da Pedrinha, né? Se alguém perguntar como é que é a Ilha Comprida, tem morro? Não tem? Não tem. Olha, o único morro maior que tem aqui na ilha é esse daqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo, pessoal? Essas dunas aqui, ó. Se você pensar em pegar uma subida ou descida, você não acha. A única subida e descida que você vai ver aqui na ilha é isso aqui, ó. É isso aí, ó. É uma duna aqui. Aqui também, ó. O pessoal faz trilha, né? Então é o seguinte. Esse hotel aí teve o conjunto Tchan, da loira do Tchan, aquela morena do Tchan, 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 Tchan. Eles vieram fazer o show aqui na ilha e ficaram hospedados nesse hotel. Esse aqui é o Rio Candapuí, ó. Esse aqui é um braço do... é o Rio Candapuí, tá vendo? Aqui é legal, pega traíra aqui, viu? Aqui pega traíra. Esse lugarzinho ali. É tudo cheio de mato. O único rio da Ilha Comprida que corta a ilha, ele nasce lá no Viarejo, perto das pedrinhas ali, para aqueles pântanos ali. Aí vem atravessando e vem sair aqui. E aí ele passa por aqui. Ali a Avenida Candapuí e tal. E ele sai por aqui. Para quem não sabe, aqui tem essas matas aqui, ó, essas florestas aqui. Tem onça. Vários bichos silvestres aqui. Por isso que é proibido fogos de artifícios aqui em Ilha Comprida. Pelo menos não está tendo, né? Pois fizeram a lei aí. Mas sempre aparece algum Zé Mané soltando fogos aí. Esquece que tem os animais silvestres que... Isso quando a prefeitura não deixa. Animais silvestres sofrem, né? Os gatos, cachorro, tudo quanto é tipo de animais, né? Quando solta esses fogos aí,
atrapalha a audição deles, né? Machuca os ouvidos deles. Proibido, né? Esse negócio de festa funk. Funk, né? Não tem mais também. Não, barulho, né? É, barulho, polícia vem, cata. Aqui é a estrada do lixão antiga. Acho que trouxeram pra fazer uma casinha aí, hein? Tá. A onda agora é contando aqui, ó. Olha ele aqui no fosso. Sempre tem uns urubu aqui. Aí, pessoal, ali é o Hotel Maré Alta, antiga lá, tá lá no meio do mato lá. Antigamente era bonito aqui essa entrada aqui. Você não tem medo, Luiz? Do fantasma? Eu, hein? Se que tem, é assombrado. É, pode ser, né? Alguém que tá vivo aí queria assombrar os outros. É, tem medo de gente morta? Eu não. Mas será que é morto? Ah, Morto fizer. é sombra? É, uma casinha legal aqui, ó. E de dia é bonito, né? De noite é tudo escuro aqui. Ainda não colocaram as lâmpadas aqui. E não tem luminária nenhuma nessa rua aqui. À noite aqui é tudo escuro. Aí, pessoal, estamos chegando aqui no Hotel Fantasma. Tá vendo? Abandonado tudo. Mas cuidado de ter bicho aí. É. Aí é bonito, era bonito, né? Arrancaram tudo, olha lá, tá só no esqueleto também. Ixi, tá tudo feio. Melhor a gente deixar aqui? Não, pode ir. Ele tá nessa nova cena pro carro. Não, aí não vou matar ele, não matou lá não. Vamos deixar aqui. Então vai, vamos lá. Vamos lá dar uma olhada ali. Dá uma olhada. Tá vendo aqui, ó? Daqui pra lá vai na praia, sai da praia. Aqui. Aí, mas pode ir lá sim, cara, que dá pra passar, você não quer? Vamos ver, vai. Ela não quer, não vamos arriscar, né? De repente atola o carro aqui, ó, como é que tá. Os quero-quero aqui, quando chegar. Eles ficam sossegados aqui sozinhos. Quando tem gente. E se eles tiverem filhotinho, eles voam na cabeça da gente. É isso. Vamos ver como é que tá aqui. Tá vendo os filhotinhos? Os filhotinhos. Olha. Ah, por isso que ela tá brava. Lógico que ela se tiver igual pintinho, eles acham ruim. Eles ficam voando na cabeça da gente, dando bicada. É que eles viram que nós estamos vindo direto, mas se você fazer menção de querer ir mexer com o pequenininho, eles vêm tudo em cima. Pisa também, né? Aí, pessoal, Maré, esse aqui é o estado do Hotel Maré Alta. Aí, ó, como é que tá. Hotel Maré Alta. É. Vou mostrar aqui como é que tá ali. Aí, ó. Hotel Maré Alta. Olha como é que tá. Esse é o Hotel Maré Alta, pessoal. Aqui. Esse não tem gente morando. Olha como é que tá isso. Vamos ver filmar. Ixi, olha como é que tá isso aqui. Ixi, olha como é que tá isso aqui. Olha o estado que tá o Hotel Maré Alta, hein? Ó. Olha o gesso ali dentro. Tudo caindo do teto. Aqui era um hotel bonito, hein? Olha só. Tá afundando, tá tudo afundando ali. Eu tava querendo entrar aqui dentro, mas acho que não vou entrar. Não dá uma olhada, você que tá pisando firme aí, que eu tô com esse chinelo aqui, ó. Olha que caiu tudo aqui. Tá tudo afundando o piso. Olha o piso como é que tá, pessoal. Eu queria entrar lá dentro para mostrar o visual do outro lado, que do outro lado é Icapara, né? Só que aí, ó, não tem condições.
Aí. Como é que está aqui, hein? Ó. Será que dá para entrar lá? Deixa eu ver se dá para entrar. Vale a pena para mostrar, né? O chão tá cedendo. Eu vou entrar por aqui. Você fechou o carro lá, moça? Aí, como é que tá? Degradação total. Ó. Ixi, aqui não dá mais nem para... Tá irreconhecível isso aqui, hein? Aqui onde era a recepção do hotel, olha como é que tá. Olha o chão todo afundando. Nossa, tá feio. Olha como é que tá. Ó. Acho que andou caindo, porque olha, tudo arrebentado. Mas mexeram também aqui. Charles Pédio Tales. Olha, o pessoal vem aqui, ó. Olha como é que tá o teto. Richard. 1/5/2017. Aqui quem é? Isso aqui já era. Isso aqui tá tudo em inventário, né? Não existe Olha inventário, como é isso que daqui tá. é demolição. Olha só. Tudo Olha como é que tá, arrebentado aqui. pessoal. Como é que tá o Hotel Maré Olha o Alta. teto. Olha como é que tá. Isso aqui era um negócio bonito, hein? Olha como é que ficou. Aqui, ó, tinha vários apartamentos. Aqui onde ficava o... ali, ó. Aqui tinha várias piscinas. Aqui tinha essa aqui, ó. Tinha essa aquele redondo ali, era uma piscina. Tá vendo? Ali não dá pra ver. Eu não vou entrar ali que tá cheio de mata. Aí deve estar cheio de bicho, cobra, tudo. Aí, ó, como é que tá. Ó, ainda tem uns coqueiros aqui. Tinha muitas árvores frutíferas na época. Olha lá, aquele prédio. Era lindo, né? Olha como é aquele prédio ali, ó, como é que tá. Ali quem se hospedava nessa parte de cima aqui, ó. Você tinha a visão de todo mundo que estava aqui. Aqui onde estão essas árvores ali, ó. Ali também tinha uma piscina, que o mato tomou conta. Nem dá para ver mais. Tinha várias piscinas ali, ó. Naquela ali na direção daquela que está coberta com mato, lá atrás, lá naquele, ó. Ali era uma piscina, lá do outro lado, lá na frente também era outra piscina. Aqui você tinha um visual do mar pequeno bonito, quando funcionava. Aí, pessoal, agora está desse jeito aqui que vocês estão vendo aí. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou até aqui só e já volto, quer ver? Não, só até ali, para me mostrar de lá para cá. Deixa eu ver, não vou pisar nenhuma cobra aqui. Aí, ó, como é que é. Olha como é que tá. Irreconhecível. Hotel Maré Alta. Ex-Hotel Maré Alta. Aí, ó. É isso aí, pessoal. Rei da Selva sempre mostrando flagrantes de Ilha Comprida. Olha como é que deixaram o Hotel Maré Alta ficar. Esse não tem mais jeito. Esse pode ir. Mas nem para demolição. Pode ser, né? Até para subir aqui tá com problema. Tudo vazando. Mostra aqui, ó. Os bancos tudo ali, ó. Tá vendo? Olha que escorregar, hein? Uhum. Olha como é que tá. Aqui antigamente eram os sofás, né? Olha como afundou o chão, como é que fez ali. Tá Uhum. vendo? Os artistas, uma vez eu vim aqui, os artistas estavam todos sentados aqui esperando, fazendo a recepção, atendendo e tal. Aí eu vim aqui tirar uma foto com eles e tal, com a loira do Tchan. Olha como é que tá essa aqui. Ah, nem vou entrar. É, tudo caído, rachado. Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Pensa que é brincadeira? Aqui, ó. Deixa eu passar por aqui, que aqui tá feio. Aí, aqui é um jardim bonito. A varandona. Aí, faz uma fogueirinha aqui. Tem gente que não tem o que fazer.
Vem para Ilha Comprida e acaba vindo aqui, né? Adolescente que não tem amor à vida. Eu sei que dura muito tempo não cai na cabeça de alguém. Olha como é que fizeram. Pintaram aqui. Já sei que é tudo, não pode. Olha o piso. Entendeu? Ex-Hotel Maré Alta. Olha como é que tá. Ah, fizeram até umas pinturas, né? É isso aí, pessoal. A gente vai mostrando aqui os flagrantes de Ilha Comprida, com o rei das selfies. Se possível, você que deu uma olhadinha aqui, deu uma visualizada, dá um curtir aí, dá um sininho aí pra gente poder continuar pondo uma gasolina no carro e vindo aqui mostrar o que tem de bom em Ilha Comprida, o que também não é bom, que já foi bom. Aqui era tudo árvores frutíferas, essa parte aqui era tudo árvores que tinha frutas. Olha como é que ficou. Ali vai cair tudo, né? Já está caindo. Olha lá. Tudo caindo. Nada a ver. Nem os pichadores querem vir mais pichar aqui, né? Pois aqui, família Porto, Berto, família Bertô, né? Bichinho lá no final. E vamos que vamos aí. Gostaram aí, pessoal? Quem gostou, dá um curtir aí, hein? E vamos indo até o Boqueirão agora. Não, viu? Não dá pra frente agora, não vi pra cá, tá? Uhum.